Antes de estudarmos o texto dessa manhã, quero dizer que em meio a todo esse corre-corre que tenho vivido esses dias, debaixo de uma pressão muito grande, Deus tem me dado a oportunidade de estudar a salvação, a doutrina da salvação a partir da reforma, aquela que é baseada na justiça de Deus. E a gente vê quanto o tema é atual, porque com algumas doutrinas que têm surgido por aí, volta a doutrina dos méritos, e que a graça já não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma coisa, tem que ofertar alguma coisa. Então a gente percebe na igreja um distanciamento da doutrina da graça e um retorno à doutrina de Tomás de Aquino, especialmente sobre a questão da salvação por méritos, por obras. Eu digo isso porque a Bíblia tem que casar aquilo que você lê, aquilo que você ouve. O censor tem que... Isso aqui tem consonância com a Escritura? Não tem. Então, isso tem sido para mim, apesar de toda a luta, um bálsamo, porque a única função a grande bênção de adquirir conhecimento é partilhar. Mas antes eu quero ler, eu vou ler o texto, vou explicar esse texto, e depois eu gostaria que outro irmão, nós temos 2 microfones com questão, que 2 irmãos, um abrisse o texto de Mateus 9, 12, 13, e outro Lucas 19, 10. Mas primeiro eu quero falar sobre a missão de Jesus nesses textos. Se recordarmos o Evangelho de João, no capítulo 1, diz lá que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, a primeira missão de Jesus, isso está explícito quando ele explica aos 12 a sua missão, né? E depois vamos ver isso de novo no texto da mulher cananeia. Jesus diz, lá no capítulo 10 de Mateus, a partir do verso 5, a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhe, dizendo: não irei aos gentios, nem entrarei em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus, dos céus. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes e de graça dai. Quando ao caso da mulher cananeia, no capítulo 15 também de Mateus, quando, pela existência da mulher em relação a Jesus, diz que os seus discípulos chegaram até Jesus dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É lógico que você não, pela própria Escritura, entende que isso é parte do ministério de Jesus, e foi. E é. Mas vamos lá para Mateus 9, 12, 13. Alguém leia, por favor. Quem for ler, por favor, leia em voz alta, porque eles gravam. Normalmente é. Jesus, porém, ouvindo... Só um minuto, irmã. Irmã, espera um momentinho. 9, 12, 13.
não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja nesse texto o que é que Jesus veio fazer. Primeiro, ele diz que veio para os enfermos. Diz que devemos aprender o que é misericórdia e não sacrifícios. Porque sacrifícios, dinheiro vai comprar. E eu já disse aos irmãos que está surgindo aí de novo uma teologia de sacrifícios. Diz que ele veio chamar, não vim chamar justo, pelo menos pessoas que se sentem justas, mas ele veio chamar quem? Pecadores, exceção de Jesus. Quem se considera enfermo, quem entende o que é misericórdia e quem é pecador. O outro texto que eu pedi leitura foi o texto de Lucas 19, 10. Se não me falha a memória, é o caso da Zaqueu, né? Esquece. Alguém desse lado tomou esse texto? Levante a mão. Como é gravado, então, por isso que fica espaço em silêncio. Apenas explicando. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que essa crítica? Vocês lembram por que a crítica? Por que Jesus respondeu isso? Ele estava na casa de quem? Jesus não podia andar com pecadores e publicanos. Pense nesse texto e tente, busquemos relacionar nossa vida com essa missão de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que 3 pessoas pudessem narrar, mas de forma muito simples, porque eu preciso continuar expondo o texto. Alguém aqui, a resposta é essa: eu passei de tal forma. Alguém aqui já se sentiu excluído? Em que momento você se sentiu excluído? Ou por que você se sentiu excluído? Alguém aqui desse lado? Ninguém nunca passou exclusão? Eu me lembro quando lá no Batista, quando tinha os ensaios das marchas, desfile das escolas, não dos colégios, a gente que era baixinho ficava na rabeira, né? E a turma gostava de pisar na gente, que a gente era mais baixinho. Talvez você tenha passado por exclusão social por origem, por cor, por formação, por tamanho. Alguém sentiu isso na pele? Gostaria de falar? Eu passei exclusão quando era mais novinha na escola por usar roupa simples, porque meu pai não tinha condições de comprar tênis de marca, roupa de marca, e os colegas desprezavam a gente, eu e meus irmãos, por sermos mais simples. Você já passou por isso? Mais alguém? Daniela? Eu passei logo quando cheguei em São Paulo, fui trabalhar numa empresa de TI e fui excluída porque eu era nordestina. O meu sotaque incomodava. Mais alguma experiência de exclusão? Ninguém mais? Ninguém nunca passou exclusão? Ninguém nunca se sentiu excluído? Que bom. Que bom. Mas há muita gente que se sente. E exclusão social é coisa do passado? Exclusão por conta de vários níveis. A gente guarda experiência
tento convencer uma pessoa a partilhar a experiência dele para ajudar outras pessoas. Às vezes você sofre preconceito porque é mulher. Você sofre preconceito por causa de religião. Mas hoje eu quero falar de um preconceito que existe hoje em nossos dias, que é sobre lepra. Alguém aqui já teve contato com um leproso? Você é médica, né? Vai ter, desculpa. Alguém aqui já teve contato com um leproso? Eu já tive, pastor. Alguém tem parente que tenha tido lepra? Alguém já foi um leprosário? Já. Porque ainda existe, né, irmãos? Existe. E sabe, o leproso, ele era... A lepra era tida como castigo. E se olharmos o texto, lá em Números, capítulo 12, Números, capítulo 12, versos 10 a 15. Arão e Miriam tinham pisado na bola com Moisés. Hoje, uma linguagem popular, seriam traíras. Foram traíras com Moisés. E Deus nunca abençoou a trairagem. E Deus, de certa forma, puniu a Miriam por conta disso. Veja o que diz o texto. 12 a 15. Aliás, no versículo 10, 9, diz que assim se acendeu a ira do Senhor contra eles e ele te retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, rogo-te, não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre da sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Seja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não se recolheu de novo. E diz que depois o povo partiu. Se olharmos o livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, é interessante ler. Esses versículos, esse texto fala sobre regras em relação à lepra. E ainda hoje há quem pense e quem relacione doença metafisicamente, isto é, doença é consequência espiritual, doença é castigo. E é interessante, e isso eu pude aprender não no seminário, mas através de uma professora que era freira lá no Colégio Batista, no curso de enfermagem, na história de enfermagem, que o código hebraico, ou dos hebreus sobre saúde, era muito avançado na época. Então você precisa entender que era uma época que não havia cura. E aliás, há uma justiça especial para que trata da lepra, inclusive. Não havia cura, e aqui era uma forma de proteger a contaminação.
E é interessante isso, os hebreus faziam. Não colocar fezes próximos a riachos nascentes, todas essas coisas. Não deixar exposta, porque foi um código de saúde muito avançado para a época. Mas era de tal forma, e está lá nesse texto, que o leproso tinha que gritar quando alguém se aproximava dele. Ele ficava com o cabelo longo, o rosto descoberto, apenas bigodes, fosse homem coberto. Ele tinha que gritar: impuro! Ele mesmo gritava. É como se eu tivesse lepra. Aliás, até hoje, quando você se sente rejeitado, alguns dizem: parece que eu sou leproso, parece que eu tenho lepra, não tem esse dito popular, parece que eu estou leproso. Então, quando alguém tinha lepra, ele cobria aqui o rosto, a parte do rosto, e se alguém viesse se aproximando, dizia: impuro. Isso estava dizendo que ele tinha lepra. Então, se os irmãos tiverem a oportunidade, leiam o capítulo 13 e 14 de Levítico para ver essas coisas. Na realidade, a história mais recente da lepra, e achei um texto muito interessante sobre o estigma do pecado lepra durante a Idade Média, que nesse período da chamada Idade Média, a lepra, como um período, se tornou uma endemia na Europa. E é provável que essa doença tenha chegado à Europa por volta de 61 a.C., através dos romanos que vinham do Egito. E eles não foram lá para acariciar ninguém. E eles trouxeram isso para a Europa. Com as cruzadas, e a história mostra isso, que há muitas restrições e violências praticadas pelas cruzadas. Isso ampliou na Europa a ponto de se tornar endemia. Então eles vinham contaminados, trouxeram para a Europa. E essa doença se manifestava de três formas, que é a pele sem pigmentação, insensível, ou aquelas que contaminam o nervo, o músculo, um outro tipo que você vai fazendo deformação e a mão fica feito garra. Mas o importante é que estas pessoas eram, de certa forma, eram elas excluídas da sociedade. Quando alguém tem lepra, tinha lepra, ou jacura, ou bacilhança, né? Mas ainda há leprosários, ainda há muito preconceito. Elas eram excluídas da sociedade. Isso foi crescendo, né? De certa forma, a Europa pôde restringir um pouco a endemia da lepra por conta da peste negra. Morreu muita gente. Lógico que diminuiu o número de leprosos. Agora, todas essas coisas estão interligadas a modelos de opressão que a Europa causou em outros lugares. E teve um movimento chamado, e a história mostra isso, por isso que a história revela com o tempo. Você só sabe a história depois de um tempo, se de fato aquilo aconteceu. Teve uma chamada Cruzada das Crianças, na França, e naquele tempo não tinha internet, divulgou-se na França que os leprosos estavam envenenando as reservas de água da viagem. E o caminho daquele povo seria exatamente matar leprosos, porque assim se acabava com a lepra. Eu quero falar nesta manhã, irmãos. Usei a questão da lepra, mas pode ser origem, pode ser cor, pode ser condição econômica. Você lembra que quando você tinha mais dinheiro, você pensava que tinha mais amigos? Que até os parentes ligavam com mais frequência para você. Você lembra disso?
Era o estigma de quem era divorciado, hoje não tanto, mas ainda sofre. É o estigma da sexualidade. É o estigma de ser diferente. Não queremos conviver com diferentes. Não queremos encher a igreja de pessoas especiais, com necessidades especiais. E o sentimento de Jesus é na contramão disso. E eu tenho partilhado com vocês sobre a questão de sentimentos. Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hoje eu estava pensando, eu sei que Jesus vai passar Natal onde estivermos. Ele está presente em nossas vidas. Né? Mas será que Jesus escolheria para passar o Natal? Com quem? Como? Porque nós somos, e o Bauman diz isso, quando escreve sobre o mau estado da sociedade, esqueci o livro dele. Ele diz que nós rechaçamos tudo que é diferente. Tudo. E não sei o que digo. Mas parte da falta de diálogo está porque era uma faixa etária muito intransigente de diálogo. Hoje nós separamos. Que são diferentes, aliás, até no culto, houve muita celeuma, se vamos comprar poltrona ou bancos, compramos por opção de espaço, mas ele vai ter que encostar um no outro. O ideal é que voltássemos ao tempo da Idade Média. Lutero também mudou isso. Onde não havia bancos, não havia móveis na igreja, não sei a questão da mesa. Todo mundo participava, e eram longos os cultos, e tudo em pé. E mudava de acordo com o local que fosse realizar o culto naquele momento. Porque a sociedade não quer se tocar. Não aceitamos os diferentes. Ou se abre porteira sem considerar uma série de coisas, ou não queremos. Hoje eu falo isso com alegria, de ver que muitas das nossas irmãs assumiram cacheado. Está certo. Porque eu vi o corre-corre que era lá no seminário, de vez em quando chovia. Mas só quem sabe é quem sofre. Só sabe quem é discriminação racial, quem passa por isso, por mais que ele não consegue. Quem sabe que é exclusão social é quem entra, vem na casa do Senhor, e é tratado como ninguém. Certamente ouviremos: Senhor, vinde a mim, bendito de meu Pai. Vai nessa. Jesus nos ensinou. E esse texto da cura do leproso que nós vamos ler, Lucas diz, é o único que diz, que o homem estava coberto de lepra. No capítulo 5 de Lucas. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tempo. Diz que o homem, capítulo 5, verso 12 a 16. Eu vou ler o texto dos irmãos. Antes de ler, essa ideia de associar doença a pecado é muito antiga. E não tem a ver com a graça de Deus.
Estando ele, versículo 12 desse capítulo, numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra. Algumas versões, alguma tradução traz coberto de lepra. Pleris, cheio, preenchido, coberto. E hoje eu fui para a internet e vi a imagem de lepra. Observe em casa. Só mais tarde. Tenta imaginar um exemplo. Porque a lepra, a contaminação é mais via respiratória, pelo que eu li. Não sei se estou certo nisso. Né? Mas às vezes, uma pessoa que sofre de psoríase, né? Se ela está na fase aguda da doença, talvez ninguém queira chegar e sentar junto. E um dia, eu tenho um trabalho que eu fiz sobre a pele, efeitos sociais e emocionais da pele. Acho que um dia vou apresentar para os irmãos aqui na hora de perder um sábado. Até seria um sábado, a gente tem mais tempo para conversar. As doenças de pele são as mais traumáticas para quem possui. São das mais traumáticas. Porque as pessoas rejeitam. Não me toque. E o texto diz que este homem, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem, podes me tornar limpo. Primeiro, se ele estava a uma certa distância, se prostrasse do rosto, não era perto. Porque ele tinha que dizer impuro. E deve ter dito. Porque era norma. Era uma norma de saúde pública. Impuro. E mantendo distância, se interpreta assim, disse ao Senhor: Senhor, se quiseres, bem pode tocar-me, tornar-me limpo. E é interessante que naquela época aí no judaísmo, quem definia se você tinha lepra ou não era o sacerdote. Você ia para o sacerdote. O sacerdote era humano. E tinha os sacerdotes, como se lá em Pernambuco, CBS. Cara safado. E que acusava de doença quem não tinha. Ou não? Imagina. Nas elites ainda podia ficar no meio social. Teve um rei que teve. Né? Nós temos um caso na Namã, tudo com aquela cura, mas o pessoal mais simples era completamente marginalizado, moravam separados. E o sacerdote, porque também tinha no meio que me prestasse, era que definia se o indivíduo era impuro ou não. Quando ele era declarado impuro, ele tinha que se separar da sociedade. É como antigamente, né? Isso era mais comum se fazia com tuberculose. E diz que Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. Tocou-lhe, ordenou-lhe então que a ninguém contasse isso, não era o momento, né? Mas vai, diz a ele, mostra teu sacerdote e faz a oferta pela tua purificação, sacerdote, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Há algo muito interessante aqui nesse texto, irmãos. Lucas disse que ele estava
coberto. O Lucas investigou sobre isso. Já aparece para os irmãos. Então estava coberto. É claro que Jesus podia, na distância que eu não lembro qual é, o leproso estivesse lá no último banco, Jesus poderia ser limpo. Mas o texto diz, o texto vai dizer, né? E diz de uma forma onde a ação é mais importante que o tempo, é o verbo usado. E é uma voz ativa, ele mesmo tocou. Né? E é interessante que é o mesmo verbo usado para coabitar. Não foi aquele toque com nojo. Sabe? É a mesma coisa. Porque o verbo usado é o mesmo verbo usado para relações sexuais do casal. E Jesus tocou quebrando um preconceito. Porque o Evangelho restaura a dignidade. Evangelho é inclusive não exclusivo. Nós é que não aprendemos ainda com Jesus. Jesus estava na condição de homem. Se você não tivesse bem resolvido na sua cabeça, você pode, Jesus tocou, eu ia pegar a doença. Jesus tocou. Jesus quebrou um preconceito muito grande, um paradigma muito grande. E eu lembro uma vez do testemunho de uma professora de sociologia lá no seminário, quando numa cidade zona da mata, já contei isso para os irmãos, uma prostituta se converteu e tinha sido separada pela igreja, né? E as irmãzinhas de caridade da União Feminina procuraram o professor e o pastor, dizem, olha pastor, não quero essa mulher aqui não. Nossos maridos vão ficar em risco. E assim, não é diferente não. Porque a questão não é aqui, é aqui, ó. Ou entendemos a missão de Jesus, ou nos enchemos desse sentimento que Jesus tem. Porque às vezes, você às vezes tem um filho especial, não há quem não diga, irmão, uma cruz para você, né? Tinha uma prima que criou um filho 44 anos, 42 anos, ele tinha uma paralisia daquelas do mais alto grau. Numa época não tinha os recursos que tem hoje, né? Hoje deve ter uns 80 anos quase. E quando alguém chegava e dizia para cada mãe que aquele filho era um peso, era um castigo, era uma cruz, ela ficava muito mal. E as pessoas se tendem a se retraírem. Elas vão se isolando. Elas vão se isolando. Isso são questões psiquiátricas. O Dr. Lotufo diz que a igreja tem que redescobrir a sua função, ou descobrir a sua função terapêutica na psiquiatria. Não queremos, porque dá trabalho. Não queremos gente ferida, não queremos gente diferente, não queremos gente que vista diferente, não queremos gente com odor diferente. E esse texto de Jesus, ele, para mim, traz uma lição fundamental, que é essa questão do toque. Quando eu for fazer estudo sobre a pele, eu vou ter um pronto. Eu digo para os irmãos, acho que é interessante. Ele tocou. Às vezes aqui na igreja, há pessoas que o único toque que recebe, se alguém toca ali, aos domingos, fora disso ninguém toca. Às vezes nós nem facilitamos a vida de quem chega. Não é fácil chegar num ambiente estranho. Às vezes não está vestido adequadamente, não está cheirosinho porque isso custa caro. Em lugar de dizer que está cheirando mal, vai lá e compra, dá os produtos para ele, dá sabonete, dá shampoo, dá escova de dente, dá creme dental, dá desodorante. Sabe o preço disso e sabe quanto custa. E o país está mais pobre, o mundo está mais pobre.
E Jesus vem e ensina, olha, ele tocou. Ele ali deu uma lição de dignidade. Quando eu orientei o grupo, quando for fazer a missão lá onde vocês partilham, façam a alimentação junto com eles. Não só leve a comida, senta junto para comer. A comensalidade. É isso que Jesus te ensina. E o que Jesus faz com a fama? Porque ele se divulgar, né? A gente tem o maior cuidado com a história de cura, porque fui curado em tal lugar, vim fazer fila. Como alguns perguntam qual o preço da oração, a senhora para mim, pastores, quanto lhe deu? Não deve nada. Os caras que pedem, não tem nada. Recebi de graça não. Diz o texto que Jesus fazia, ele diante da fama, sabe o que ele fazia? Ia para o deserto orar. De certa forma se escondia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a lição de hoje fala de exclusão. E era algo muito sério. Era algo muito sério. E nada, não é questão de nada, mas é uma das questões mais sérias. É a questão de pele. Né? Pele é muito complicado. Às vezes tem enfermidade que deixa mau cheiro. Jesus disse, eu não vim para os que não têm enfermidade, eu vim para os que são doentes. Doentes da alma, doentes do físico, doentes do espírito, doentes da dignidade, doentes da exclusão. E a gente vai aperfeiçoando, né, ampliando conhecimento, e às vezes você vê nas equipes, até de escolas. Ninguém passando das 5 da tarde. E fala de inclusão. Não estou falando de competência. Competência se tem. O que eu estou falando é que, pelo menos a mim, Jesus me ensinou nesse texto que eu preciso repensar essas coisas na minha vida, não é? Porque sou uma geração diferente de vocês. E vocês também mais novos precisam repensar se o Bauman não tem razão quando disse que a sociedade está extremamente avessa às diferenças, por isso que se fez em pequenos grupos, guetos. E gueto expressa preconceito externo, mas também interno, porque ele é incapaz de dialogar, se fecha em guetos. E o Senhor Jesus vem dizendo, olha, o leproso fala de longe, disse com toda certeza, é impuro. Mas reconheceu em Jesus. O poder para torná-lo limpo. E diz, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E ele diz, eu quero. E toca. E toca. Ontem eu estava, desculpe ter passado a hora um pouco, ontem eu estava ouvindo na CBN, esteve no Brasil, estava no Brasil, foi embora hoje, um guru famoso aí de meditação. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, em plena chuva, Rio de Janeiro, a praça lotada, e ele diz algo que não é novidade, que já está evidente, que é a grande onda crescente da depressão.
depressão tem muito a ver com exclusão. Amém. Uma vez eu vi um depoimento de uma moça que fez uma cirurgia de redução e teve algum problema de circulação e perdeu parte dos dedos. E ela diz: olha, olhou assim, se vale a pena. Você não sabe espiritual, você não sabe o que é seu mesmo. O mundo está cheio de diferença. Também por conta do pecado, claro. Mas por uma série de coisas que doenças que você nem imagina que exista, e situações. Europa se fechando, cada vez mais se tornando extrema-direita. Os pobres que se explodem. Como dizia o Justo Veríssimo. Essa é a Europa de hoje. Chega aqui. E eu fico pensando que Deus está vendo tudo isso. E o que Deus espera da igreja. Porque, irmãos, não é pelo espaço físico que determina se uma igreja é cuidadosa, se é humilde ou não. Tem muita gente aí que continua com a cabeça do tempo que tinha que ter mais. Não tem nada a ver com isso. A questão somos nós. O que temos aprendido de Cristo? Eu pergunto. E a minha cabeça fica cheia de conflitos, viu, gente? E eu não esperava ver tantos conflitos nessa faixa etária. Sabe? Porque eu fico cada vez mais inconformado. O que é que Jesus espera da sua igreja? E o que é que a igreja tem aprendido com ele? E essa lição de hoje fala de um preconceito, de um estigma social que pode ser outro, mas que o Senhor Jesus não teve medo. Eu admiro muito gente que trata dessa gente. Se eu quero, então corre. Creio que perguntou o nome. Aliás, uma das coisas da época da justiça especial para leprosos é que, por exemplo, se eu fosse leproso, no meu RG, na minha forma de nome, viria Neilson Xavier de Brito, leproso. Era assim que funcionava o documento. Neilson Xavier de Brito, sacerdote. Neilson Xavier de Brito, comerciante. Era assim que funcionava naquela época. Se eu fosse leproso, leproso. E quem? Nem a família. Quem queria um leproso na sua casa? Que possamos aprender isso com Jesus. Acho que a época é propícia para isso. Fiquemos em pé, vamos cantar 2 estrofes. 1 ou 2 estrofes.
é que eu possa enxergar os leprosos sem que ele precise gritar impuro. Pai, ensina-me e ensina-nos a aprendermos cada vez mais com Jesus. E ensina-nos a viver esse Evangelho que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Quem for participar do dia 25, não esqueça de falar com a irmã Iraci, por favor.